Olá pessoal, eu sou a professora Kátia Lourenço. Recebi o desafio de falar num único vídeo, Num vídeo que não pode ser muito extenso, o conceito de currículo surdo. Bom, considerando que é um tema, uma tese, completamente nova, é muito complicado, é muito complexo a gente realmente sintetizar esse conceito, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Para começar, eu preciso dizer que eu considero o currículo, nas pesquisas que eu fiz no campo do currículo, eu entendo que currículo é trajetória, Não somente trajetória, mas a trajetória considerando tudo o que um aluno perpassa. Então, todo o processo que ele vive, tudo que perpassa pelo processo de ensino-aprendizagem desse aluno é currículo. Então, isso vai incluir a história dele, de repente até a história da família dele, isso vai incluir o que está dentro da escola, isso vai incluir a história de quem está dentro da escola, ou seja, a história também desse professor, a formação desse professor, os demais integrantes dessa escola, os seus colegas e também o que está para fora dos muros da escola, porque o aprendizado do aluno não depende só do que ele ouve ou do que ele vê ou do que ele apreende, absorve dentro da escola, mas também o que ele faz com isso fora da escola e o que está fora e ele traz para dentro da escola. Então, tudo que perpassa, tudo que influencia de alguma forma o processo de aprendizagem de um aluno, esse processo de evolução mesmo, de aquisição de conhecimentos, de transformação disso tudo, isso é currículo. Então, se eu considero isso currículo e considero que surdo é a pessoa, independente do quanto ela ouve, se ela ouve com ou sem aparelho, se usa, se não usa, a pessoa surda eu considero a pessoa que tem cultura surda. Então, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva na fase adulta, que adquiriu na fase adulta, por exemplo, ele não é um sujeito surdo, um sujeito de identidade surda, um sujeito que tem cultura surda. Então, quando eu falo de currículo surdo, eu falo disso tudo que eu comentei com vocês, que eu considero currículo, e considero essa pessoa que tem cultura surda. De repente ela ainda não está usando Libras, ela ainda não aprendeu, é uma criança que ainda não é fluente na língua dela, ou que seja um adulto que ainda não é fluente. Mas se ela cresceu dentro do que a gente considera por cultura, e aí a dificuldade de sintetizar, Eu precisaria abrir mais um leque sobre cultura, mas eu não vou fazer isso, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas a cultura, considerando que não deixa de ser a trajetória, de vida dessa pessoa, eu só não vou colocar isso, não vou considerar isso dentro de uma escola ou influenciada também por uma escola. Então, toda a história dessa pessoa, tudo isso que a gente já tem previamente um conceito de cultura surda, é o que eu tô pensando quando eu falo de currículo surdo. Então, o currículo surdo é essa trajetória, é tudo que influencia o processo de aprendizagem de uma pessoa que tem cultura surda, que se não usa Libras ainda vai usar, porque a pessoa que tem cultura surda, ela se identifica com a língua de sinais e ela cedo ou tarde vai optar, vai preferir se comunicar pela língua de sinais, Talvez ela nem perceba uma opção, ela realmente aprende melhor através da língua de sinais. Então, currículo surdo vai ser todo esse processo, tudo que influencia, toda essa trajetória de ensino-aprendizagem de um aluno surdo. Isso é o currículo surdo. Mas isso significa que é mais do que a educação bilíngue que tem se falado tanto. A educação bilíngue, ela ainda no Brasil é uma adaptação. Então, eu pego uma política pública de educação, política pública também é currículo, e eu adapto para o surdo. Eu pego o mesmo conteúdo e isso eu ensino para o surdo, só que com a língua de sinais. Ok, ótimo, ensinar um surdo, ministrar uma aula, fazer uma aula acontecer através da língua de sinais, se comunicando pela língua de sinais, pela Libras, é o princípio de tudo. Mas o currículo surdo vai além disso, porque uma educação bilíngue ainda não previu, por exemplo, na verdade o currículo surdo ele não é contra a educação bilíngue, é basicamente ela. O currículo surdo é uma educação bilíngue, mas ela é aquela educação bilíngue que a língua de sinais é ensinada primeiro, depois a gente, na fase da alfabetização, vai pensar em ensinar a língua portuguesa. Ela também diz respeito a uma política, o currículo surdo diz respeito a uma política que não basta eu pegar o conteúdo de história,
dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, e ensinar esses surdos usando a língua dele, a língua de sinais. Eu preciso lembrar que ele também tem uma história, que os surdos têm uma história no Brasil, que os surdos têm uma história no mundo, que os surdos têm uma história e de repente a língua de sinais até tem outra. Existem nomes dentro da história dos surdos do Brasil. E isso eu não posso eliminar, porque quando eu falo sobre ícones, sobre personagens importantíssimos no campo da educação de quem ouve, no campo da educação dos não surdos, eu preciso lembrar que também existem esses grandes nomes na cultura, na história dos surdos. E isso acontece para outros campos também. Então, quando eu vou ensinar sobre língua portuguesa, quando eu vou ensinar matemática, quando eu vou ensinar geografia, quando eu vou ensinar qualquer outro conteúdo dentro de uma escola onde eu estou empenhando, onde eu estou fazendo acontecer o currículo surdo, eu vou lembrar que dentro de cada disciplina existem conceitos, existem princípios e existem questões mesmo da cultura surda, da identidade surda, da história dos surdos que tem que estar ali dentro para eu poder chamar de currículo surdo. Então, o currículo surdo é sim uma discussão ainda dentro da educação bilíngue, mas ele é algo novo, ele é algo que vai um pouco mais a fundo, porque o currículo, ele abre muito leque. Então, como eu comentei, tudo o que influencia de alguma forma a educação de uma pessoa é currículo. Então, por exemplo, eu comentei sobre a formação de professores. Uma escola, eu vou ter no Brasil uma escola verdadeiramente bilíngue, eu vou ter uma educação bilíngue quando eu tiver formação de educadores bilíngue, que ainda é muito discutível isso. Qual é a formação do professor que vai trabalhar com surdos numa escola bilíngue, por exemplo? Ele tem que ser formado em letras libras, mas num princípio a formação letras libras, ela é para formação letras libras português. Quando eu penso em letras quando eu penso em graduação, né, em formação letras português e inglês, por exemplo, não é para trabalhar alfabetização. Então, eu tenho que ter um curso que tenha Libras, que tenha como foco a Libras e português como segunda língua, mas eu vou ter que usar de princípios e de várias disciplinas, vários conceitos, vários estudos no campo dos anos iniciais também, no campo da metodologia de ensino dos anos iniciais, então alfabetização, letramento, tudo isso. Essa graduação já comporta isso? Sim, mas é recente, né? A gente tem também a formação em pedagogia bilíngue, porque aí, educação infantil, quem que trabalha com educação infantil? Hoje a gente tem exigido mais de uma graduação, em geral, para quem trabalha com os surdos, né? Os próprios profissionais sentem essa necessidade. Eu fiz letras libras, mas agora eu sinto falta de uma pedagogia. Ou eu fiz pedagogia com um curso de libras, aí eu sinto falta do letras libras. Então, qual é a formação desse profissional? São essas duas graduações? É uma? É outra? É lógico que não basta só uma graduação, um esquema de disciplinas ali que vai te proporcionar um roteiro. Na verdade, isso não existe, né? Uma receita de como ensinar surdos. Mas o que eu quero dizer, até essa discussão sobre a formação dos professores, ela entra na questão do currículo. Quando eu vou montar o PPP dessa escola, o projeto político-pedagógico, eu monto um projeto político-pedagógico pensando nesse aluno, pensando nessa formação de professores, pensando que de repente os pais desses alunos não conhecem a língua dos próprios filhos, não têm consciência dos direitos dos seus filhos, dos seus direitos como pais. Então, a gente acaba abrindo um leque realmente imenso. Então, o que eu posso dizer para vocês? Currículo surdo é tudo isso. Currículo surdo é a educação bilíngue em Libras 1, língua 1 e língua portuguesa Libras 2. Currículo surdo é mais do que essa educação bilíngue. O currículo surdo ele tem muito avivado as políticas públicas, ele também discute a questão da formação dos professores, ele também discute o dia a dia e a própria convivência familiar desses alunos. O currículo surdo, ele consegue abraçar todas as discussões, tudo que de alguma forma influencia no processo de ensino-aprendizagem desse aluno surdo. E naturalmente também vai abraçar questões de identidade surda e currículo surdo, justamente porque se trata desse sujeito, né? Então, o currículo surdo, ele tem por foco esse aluno.
o aluno. Então, a formação de professor que vai ensinar esse aluno, que vai lidar com esse aluno, ministrar aulas para esse aluno, trabalhar numa escola bilíngue, que é para esse aluno. A política pública, desculpa, as políticas públicas também, mas o PPP, o projeto dessa escola, também é focado no aluno surdo. Inclusive, para quem tiver interesse de ir atrás e buscar a tese em que eu defendi currículo surdo, vai perceber que eu não uso, por exemplo, termos como ouvinte. Porque se o foco é o surdo, o nosso sujeito é o surdo. Então, eu tenho a pessoa que não é esse sujeito. Eu tenho o surdo e eu tenho o não surdo. A pessoa que não é surda não é o sujeito que eu estou tratando nessa tese, então é o não sujeito. É a pessoa que está fora da cultura que eu também estou dando foco, que é a cultura surda. Então, eu tenho nessa tese o sujeito surdo, que é de quem eu trato eu trato no decorrer de toda essa tese. A tese, como eu falei, são vários leques que a gente acaba abrindo obrigatoriamente para falar de currículo surdo. Eu abraço bastante a questão discuto bastante a questão da cultura surda, mas eu tenho a cultura surda e tenho também a cultura de quem não é surdo. Eu tenho o currículo surdo e eu tenho outras discussões que perpassam por um currículo que é voltado para pessoas que não são surdas. Então, eu tenho o surdo como sujeito e o não surdo eventualmente entra na história. Mas ele é o não sujeito nesse caso, porque o nosso foco é o surdo. Quando a gente fala de currículo surdo, vocês perceberam, né? Eu repeti 1000 vezes esse termo, mas é de propósito. Ele é o nosso foco, ele é o nosso ponto de vista. É claro que eu não sou surda, então até o meu olhar é um olhar que eu chamo na tese de papagaio de pirata. Porque o papagaio de pirata, ele não tem o mesmo ponto de vista que o nativo, que é a pessoa que realmente vive aquilo ali. O sujeito que vive a cultura surda, o sujeito que vive o currículo surdo, não sou eu. Eu tenho uma visão quase que igual, como uma antropóloga, né? Como alguém que pesquisa uma cultura, mas é uma quase visão nativa. Ainda é uma visão de papagaio de pirata, tá do ladinho ali, coladinho, mas eu ainda tenho que respeitar o verdadeiro sujeito dessa história, não é mesmo? Obrigada pela atenção de vocês e quem tiver interesse, leia minha tese. Se vocês pesquisarem por aí pela internet com o meu nome completo, Kátia Regina Conrad Lourenço, ou pela tese Currículo Surdo, Libras na Escola e o Desenvolvimento da Cultura Surda, vai encontrar a tese completinha lá. Fiquem à vontade. Se quiserem me escrever também, pode me escrever que eu mando para vocês. Um beijo grande e até mais.